Está começando mais uma aula de sistemas operacionais no ensino remoto emergencial. É uma aula muito especial. Não para vocês é uma aula normal, mas para mim é muito especial porque eu estou gravando no sábado. Ninguém merece. Mas como eu amo muito vocês, eu quero muito, acho muito importante que vocês tenham logo essa aula, estou aqui fazendo esse sacrifício para dar essa aula no sábado. Essa aula, como as anteriores, vai ser dividida em vários vídeos, porque, né, ninguém merece ter 1 milhão de vídeos sobre o mesmo assunto. Um vídeo de 40 minutos, um vídeo longuíssimo, né? Nem vou quebrar em vídeos muito curtos, nem vou quebrar em vídeos muito longos. Então, hoje a gente vai falar sobre virtualização de memória em disco rígido ou SSD, né? Ou seja, vamos falar sobre swap, que é uma parte essencial do subsistema de memórias. Diria eu que é a parte mais importante do subsistema de memória no momento. Como eu falei, a gente vai dividir isso em vários vídeos. O primeiro vídeo vai tratar basicamente dos mecanismos de swap e falar como funciona o espaço swap. O segundo vídeo vai falar sobre bits de presença e page default. O terceiro vídeo vai falar sobre política de swap, simplesinhas. Acho que até aqui LRU. E o quarto vídeo vai falar sobre a comparação entre elas e sobre um algoritmo só um pouquinho mais sofisticado, que é o relógio, o Second Chance, que é um algoritmo um pouco mais interessante para fazer swap, então não. Um dos principais problemas em sistema de computação, e por sistema de computação eu estou falando qualquer coisa, estou falando não só computador PC, não só laptop, estou falando de celular, estou falando de videogame, estou falando de qualquer coisa que seja um sistema de computação. Um dos grandes problemas que você vai ver nisso aí é o fato de que nunca a memória RAM vai ser o suficiente. Isso é muito engraçado, né? Porque se for parar para pensar, há 5 anos atrás, comprar um sistema com 8 GB de RAM seria muito caro, né? Seria, pô, 8 GB de RAM, caro, né? Hoje em dia 8 GB de RAM é barato. Hoje em dia, se você tiver R$ 200 a mais, você consegue um sistema com 32 GB. Não é verdade? Né? Ainda assim, apesar do preço da memória RAM estar sempre caindo, uma coisa interessante é que você sempre tem a impressão que nunca é o suficiente. Por quê? Em primeiro lugar, e a razão número um, é porque programador é uma raça preguiçosa. Porra, pessoal, não, a gente vai ser programador, vocês vão ser preguiçosos também. O que eu quero dizer com isso? Conforme a memória RAM vai ficando mais abundante, os programadores vão ficando mais preguiçosos na hora de criar estruturas de dados. Quanto mais RAM você tem, mais coisa você só para a memória. Por quê? Porque mexer com disco é cruel. É difícil, vocês sabem, né? Qualquer coisa que envolve arquivo dá mais trabalho e deixa mais lento. Então, na prática, conforme a memória RAM cresce, os programas gastam mais RAM. E no fim é uma corrida que vai nos levar a gastar toda a memória do planeta. Basicamente isso. Né? Além disso, e isso já é uma coisa mais histórica, processos. Cada vez mais a gente vai ter um mesmo sistema com vários processos rodando. Ou seja, eu tenho a mesma memória RAM que eu comprei. Caramba, peguei meu laptop, tinha 4 GB de RAM, botei 8 GB. Ficou mais rápido por um tempo. Depois eu vou explicar por que fica mais rápido num desses vídeos, inclusive. Tá legal, eu posso rodar mais coisas. E como eu posso rodar mais coisas, porque eu tenho mais RAM, eu vou rodar mais coisas. Né? Se você olhar o meu sistema aqui, acho que não vai aparecer para vocês, mas sempre dá para fazer isso, né? Toda aula eu faço isso, né? Hoje eu tô com menos abas no Chrome abertas. Eu tenho 32 GB de RAM. Eu tô gastando 16 GB. O Chrome tá gastando 3 GB sozinho. Só de sacanagem. O Windows Explorer tá gastando 600 MB, né? A troco de nada. Aliás, é 3 GB, uma janela do Chrome, essa são de 300, essa são de 200. Por quê? Porque quanto mais RAM o usuário tem, mais vagabundo ele fica, mais preguiçoso. Vagabundo é uma palavra muito forte, né? Mais preguiçoso ele fica com o uso dessa memória, né? Então, na prática, o ideal é, eu tenho uma memória RAM grande, eu quero botar vários processos nela. E eu quero botar quanto mais processos eu puder. E como a gente viu na aula passada, esses processos vão ter espaço de endereçamento virtual. Né? Ou seja, um processo ele acha que ele enxerga 4 GB, 8 GB, 16 GB de RAM,
mas não necessariamente é isso que ele está ocupando. Porém, quanto mais complexos os processos ficam, mais memória eles gastam, como eu falei. Então, a gente vai ter mais processos que gastam mais RAM, né? E quanto mais RAM tem disponível, mais gaiato os programadores ficam e fazem programas mais ousados em termos de uso de memória, né? Então a gente tem essa receita que é o seguinte: legal, a nossa memória está maior, nosso espaço de endereçamento é maior, que agora é de 8 bits, ou 8 bytes, 64 bits. A gente tem cada vez mais processos e a gente quer botar um monte de processo na RAM. E mais que isso, todos esses processos vão enxergar bastante memória, mas não vão usar toda essa memória ao mesmo tempo, né? Como acontece, por exemplo, em jogos. Os jogos, eles carregam uma fase de cada vez. A maioria dos programas, eles têm um conjunto de trabalho, que em inglês é conhecido como working set, né? Ou seja, são as variáveis que ele está usando no momento, reduzido. Ou seja, mesmo que seu programa ocupe 6 GB de memória sozinho, ele não está usando 6 GB de uma vez. É muito difícil de pensar num programa. Porque, de novo, pense que qualquer programa, pode ser um programa mais complicado, no fim ele é um assembler que é, na verdade, um bytecode, né? Então ele é uma instrução por vez, meu amigo. No máximo ele vai ter várias threads que fazem instruções em paralelo, mas no fim são instruções. Então é difícil imaginar um programa que está acessando, sei lá, 6 gigas de uma vez ao mesmo tempo. Não é verdade? Então o que acontece é, os programas eles têm conjunto de memórias que eles estão usando uma vez. Pensa assim, é um jogo. Você está num jogo de mundo aberto. Tem uma cidade inteira. Você precisa ter na memória, sei lá, a região próxima de onde o personagem está. Qualquer coisa que seja um pouco longe, você carrega conforme o cara anda. Conforme o cara anda, você vai carregando as coisas que estão além. Caso ele ande muito rápido, ele pode chegar antes de carregar um prédio. Isso é o que a gente chama de pop-in em videogame, por exemplo, né? Então, na prática, a gente tem esse problema que a nossa memória cresceu. Com o crescimento da memória, a ousadia dos programadores também aumentou. E agora? A gente precisa de um negócio que, legal, eu tenho que ter a memória working set, eu tenho que ter a memória que os programas estão usando no momento na memória. O resto eu não necessariamente preciso ter na memória atualmente. Como eu resolvo isso? E aí que veio a solução, isso é uma solução dos anos 90, que foi, a gente vai adicionar um nível na hierarquia de memória. A gente vai pegar e adicionar um disco na nossa hierarquia de memória e a gente vai incluir ele na paginação, ou seja, ele vai fazer parte de toda a gerência de memória do sistema operacional. Então, o swap, que é como se chama isso, é basicamente o jeito que os sistemas operacionais modernos fizeram para poder gastar mais memória do que a RAM do seu computador. Ou seja, adicionou-se uma camada extra de memória física, que é o HD. Tá? Então, na prática, o que ele está fazendo? Eu posso pegar páginas que estão na memória RAM e não estão sendo usadas e salvá-las no disco e esperar, ok, não está sendo usada, está no disco. Quando for usar, o SO tem que trazer ela de volta para a memória. O que significa isso? Significa que o HD vira uma espécie de depósito da memória RAM. E ele acaba servindo qualquer página de memória que eu não esteja usando no momento, ou seja, que não seja necessário agora, eu posso pegar e guardar no disco e carregar ele de volta quando eu precisar. Isso daí é essencial para sistemas multiprogramados. Isso é um negócio que eu lembro bem, começou a fazer sucesso em memória virtual, principalmente no Windows 95. No Windows 95, ou seja, no ano de 1995, antes de vocês serem nascidos, é um negócio que me deixa muito louco, porque eu me sinto jovem, eu me sinto jovial. Vocês olham para mim e pensam, esse professor é velho. Eu me sinto, pô, sou jovenzão, né? Mas não, o Windows 95 tem 25 anos. É louco, a vida chega rápido. Vai acontecer com vocês também. Então, lá em 95, o Windows 95, ele tinha esse negócio novo, que era usar o HD para ampliar a memória RAM. Isso mudou completamente o mundo. E é isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então, o conceito mais simples quando se fala de memória virtual é o espaço de swap, ou seja, tem um espaço
no meu HD, no meu disco, no meu armazenamento secundário, que eu vou utilizar para guardar memória. Então, como eu falei, se vocês já instalaram o Linux, uma das coisas que geralmente se pede é, olha, é bom tu fazer uma partição de swap que é o dobro da memória. Se você usa Windows, talvez você já tenha visto que lá no Drive C, aliás, momento cultura inútil do André. Vocês sabem por que o HD é Drive C no Windows? Por uma coisa bem imbecil, né? Porque, por padrão, no DOS era o sistema operacional da Microsoft antes do Windows. O A, dois pontos, era o que a gente chamava de disco 5 e um quarto. Isso aqui é uma polegada, tá? Então, os discos, o primeiro formato de disco a ser popularizado era um disco flexível de 5 polegadas e um quarto, que era um disco desse tamanho mais ou menos, né? Se você vê filme velho, muito velho espião, você vai ver era um disco horroroso que se você pegasse ele e dobrasse muito, você escangalhava. Escangalhar é um termo técnico que se usa na computação, né? Você escangalhava o conteúdo do disco, né? Então geralmente o A dois pontos era o 5 e um quarto. Mesmo porque sistemas antigos, lá dos anos 80, não tinham HD, não tinham disco. Eles eram. O sistema operacional estava num disquete, você carregava ele para memória, aí você queria rodar outro programa, você tirava o disco do sistema operacional e botava outro disco e acabou. Ah, precisa de outra coisa do sistema operacional que está no disco? Você bota de volta o disco do sistema operacional e assim você segue a vida. Um pouco mais para frente se viu que o disco de 5 e quarto, que era flexível, o floppy disk, né? Ele dava muito defeito, porque ele pegava mofo fácil, ele era muito vulnerável, ele era horroroso. Deixa eu fazer uma aula multi. Eu tô aqui com o computador fazendo vídeo, fazer uma aula multimídia, né? Olha assim, multimídia. Multimídia é uma palavra muito anos 90 também. 5 no quarto floppy disk. Aqui no Google Imagens. Bom que essa imagem tem os dois. Ó, esse cara aqui pode ser, pode ver, ó, tá 5,25, que é 5 e um quarto, né? Ele tem 5 polegadas e um quarto. Esse cara era muito flexível, esse vermelhinho. Esse aqui é muito antigo, né? E essa parte interna dele aqui é como se fosse aquela fita magnética que tem, por exemplo, fita cassete, que é um negócio que alguns de vocês conhecem, etc. Mas como ele era muito vagabundo e ele dava muito defeito, se inventou esse cara aqui. Esse cara aqui. Que é o disco de 3,5, né? Então, se inventou um outro drive, que se costumou chamar de drive B, dois pontos, que era o drive de 3,5. Ele tinha 3 polegadas e meia. Esse cara, como vocês podem ver, ele tem uma camada de plástico duro, tem esse negocinho de alumínio aqui que protege o disco propriamente dito, que está lá dentro, que era a alegria das crianças. Por quê? Porque você ficava pegando essa capinha protetora, que tem uma mola, e ficava batendo assim, né? E outras cositas mais. Então ele ficou bastante popular, né? Porque ele tinha capacidade maior do que o de 5,20, de 5 e um quarto. Esse cara aqui, ele tinha incríveis 1,4 mega. 1,4 mega. Pensem nisso. A primeira MP3 que eu ouvi em um computador meu na minha vida era Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Isso é histórias antigas. Cabia uma MP3, era dois disquetes. Uma música, meu amigo. Uma música, né? Mas é a vida. Era como as coisas eram antigamente. Então, esse era o Drive B. Aí, cada vez a tecnologia de discos rígidos foi ficando menos cara, não vou chamar de mais barata. E aí se convencionou que os discos rígidos no DOS seriam o C dois pontos em diante. Às vezes era normal você ter um segundo disco, esse disco ser o D. Então, por um tempo se convencionou que quando popularizou-se o CD, né? Ele era o E. Então você ainda vai ver no Windows o CD sendo o E,
Às vezes o CDC do D. Isso vai variar mais um pouco. Mas o disco rígido sempre vai ser o C2 pontos por pura questão de compatibilidade com sistemas velhos que ninguém usa mais. A Microsoft, a Intel e todo esse ecossistema Windows, ele tem muitas coisas que são só porque antigamente era assim e não tem nenhuma utilidade, como o fato do C2 pontos. O que isso tem a ver com swap? Muita pouca coisa. Mas a questão é, assim que o HD foi ficando mais popular, você viu, cara, a gente pode usar esse HD para salvar a memória RAM que a gente não usa mais. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai reservar um espaço no HD para pegar páginas da memória que estão na memória principal e salvar para lá, liberar quadros na memória principal, salvando ela no HD, certo? Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu disco C ou na minha partição de swap no Linux e vou gerar um espaço com N páginas, N quadros, né? Para botar páginas lá. Geralmente, uma boa prática é botar 2 vezes o tamanho da RAM, tá? Isso aí aqueles números mágicos, é um chute, né? Certo? No Windows você já pode ter visto que tem um arquivo chamado pagefile.sys. Inclusive, tem uma história engraçada sobre esse arquivo, que ele fica no C, né? Pagefile.sys é um arquivo oculto, que meu pai sempre tentou deletar esse arquivo porque ele achava que era um vírus. Porque é um arquivo que estava ocupando muito espaço. Eu falava, não, pai, nem esse, nem o Iberfil. Né? Iberfil só tem laptop. Esses dois arquivos são arquivos grandes. Né? Horroroso como sempre, né? O Pagefile é onde ele salva páginas, ele tira a página das memórias e salva nesse arquivo. E o Iberfil é quando ele hiberna, ele salva a memória inteira lá, para quando você voltar da hibernação, ele só carrega isso de volta para a memória e pode voltar a rodar. Né? Então esses dois arquivos estão lá no C e eles servem para isso. Tá? Então aqui tem um exemplo. Olha que bonito. Então vamos dizer que eu tenho uma memória física super simples, só tem 4 quadros. Né? Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho a página 0 do processo 0, aqui a página 0 do processo 2, e aqui a página 2 e 3 do processo 1. Mas olha que interessante, a página 1 do processo 0 está aqui. A página 2 do processo 0 está aqui, no disco. Então vamos dizer, o processo 0 ele tem 3 páginas. Só uma está na memória principal. As outras 2 estão no disco. Certo? O que isso faz? Isso faz com que essa minha memória aqui bem pequena, se eu for subir ela toda, esse cara ia ocupar quase toda a minha memória. O processo 1 ó, tem a página 2 e 3 aqui, enquanto a página 0 e 1 estão no disco. O processo 2 está com a página 0 no disco e a página 1 aqui. E o processo 3 está todo no disco. O processo 3 não tem nada lá. O que significa? Que significa, se o processo 0 está rodando e está só usando essa página de memória, está lá num for que usa 4K de memória, esse cara está usando 4K de memória e esse cara está usando 8K de memória, esses caras eles podem estar tendo troca de contexto, eles podem fazer o que eles estão fazendo e rodando, que eles estão rodando com a memória toda. E as memórias deles que não estão sendo usadas, elas estão no disco. Caso, por exemplo, vamos falar que esse processo 0 agora precisa desse cara. O que eu vou precisar fazer é tirar alguém daqui, botar no disco e botar esse cara para cá. Por isso que é swap. Que é o que? Eu estou trocando. Então vamos falar, por exemplo, que acabou o fork que esse cara está fazendo, agora ele precisa dessa página. Tenho que tirar esse cara para cá, para o bloco livre, e trazer esse cara para cá. Ou outro cara, tanto faz. Né? Isso é swap. Swap é, legal, eu tenho uma memória principal, uma memória RAM, onde tem os working set, ou seja, as variáveis que meus processos estão usando agora, e o que eu não estou usando agora, eu jogo pro disco. Né? Aí vem um monte de pergunta, né, gente? Aí vem, primeiro, como eu faço para controlar isso? E segundo, como eu faço para decidir o que é memória que tem que ficar na RAM e o que tem que ir pro disco, né? Porque na prática, o que isso aqui está falando é, como eu tenho mais uma camada na minha memória virtual, a RAM também é uma cache. E isso muda tudo. Vou dar um exemplo simples. Bom,
Os nossos processos, eles têm aqui code, heap e stack, né? Tudo sempre feio, né? Um monte de desenho horroroso. E aqui o code, e aqui o heap, e aqui o stack. Show, né? O code, se vocês lembram bem, ele é somente leitura, né? Por quê? Eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir para sempre, porque isso tem que ficar na cabeça de vocês. Código-fonte não pode ser mudado durante a execução, porque isso é vetor de ataque, né? O cara não pode pegar e modificar o Word enquanto o Word está rodando, porque isso é coisa que vírus faz. Mas que é um negócio legal? Se o código-fonte é o mesmo, se eu tenho dois processos que usam o mesmo código-fonte, eles podem usar a mesma página. Então vamos dizer aqui, por exemplo, vamos dizer que esse cara aqui tem o code do Chrome, que é sempre o meu exemplo, né? Qualquer processo, vamos dizer que esse cara aqui tem um code legal. Se eu abrir um Chrome novo, essa página zero que tem o código-fonte, ela pode ser compartilhada com um Chrome novo, porque ela vai ser igual para os dois, porque code é somente leitura. Então, o uso de memória virtual ajuda isso também, né? Certo? Além disso, lembre-se o seguinte: executável não sobe todo para a memória de uma vez. Por quê? Porque executáveis são grandes. Pensa, quem tem jogo no PC, pausa esse vídeo. Ah, tem um Overwatch aqui. Eu vou lá, vamos ver quanto é o executável do Overwatch. É 1 GB, 2 GB? Deixa eu ver aqui. Também não tenho mais Overwatch nesse computador. É jogo velho. Ah, Among Us. Ah, Fall Guys. Não sei o que os jovens estão jogando, né? Genshin Impact, não importa. Esse vídeo no futuro vai ficar datado pra cacete, inclusive, né? Se você sobe um jogo que tem 2 GB de executável, esses 2 GB não sobem de uma vez para RAM. Ele vai subir só o pedaço necessário e quando ele precisar, ele vai subindo o resto. Usando justamente a paginação e usando o executável como se fosse memória virtual, que é o que a gente vai entender agora também. No próximo vídeo, eu vou começar a explicar melhor como funciona o swap e como ele é feito. Mas eu espero que nesse vídeo você já tenha entendido um pouco o mecanismo e como e para que ele serve, né? Então não percam, até já.